paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Ivanildo Gabriel. Estamos postando aqui vídeos da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas do apóstolo Paulo. Esta é a lição 6, 7 de novembro de 2021. Paulo no poder do Espírito. Texto áureo está em Atos, capítulo 19, versículo 6. Diz assim: Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Comentário, a introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 21 ao 22. Nesta lição veremos como Paulo pregou o Cristo no poder do Espírito. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Inciso 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. O item 1 diz: Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 19. E logo em seguida ele pregava Jesus, que esse era o Filho de Deus, nas sinagogas. Isto está em Atos capítulo 9, versículo 20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Isto está em Atos capítulo 9, versículo 29. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Então, neste primeiro item, nós vemos aqui uma lição que Paulo nos dá,
Paulo, ele, como nós vimos aqui em todas as lições, ele de perseguidor, ele passa agora a ser resgatado, e resgatado por Jesus Cristo. Ele tem um encontro com Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, e ali vem Ananias, ora por ele, restaura a visão dele. Ele fica cego quando ele tem essa visão com Jesus Cristo, ele vê a luz de Jesus. E Paulo agora, ele vai pregar o Evangelho. É muito interessante que aqui nós enfatizamos que Paulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. E Paulo também, ele se retira dali, fica 3 anos estudando o Evangelho, se preparando. E aí depois que ele vai para Jerusalém. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que ele é movido pelo poder do Espírito Santo. Mas antes de ser movido pelo poder do Espírito Santo, ele se retira. Ele fica entre os discípulos. Então aqui nós vemos aqui neste primeiro item 2 coisas importantes. É ter um particular com Deus para ser movido pelo Espírito Santo, se retirar, ter um momento íntimo entre você e Deus, consagrar um momento com Deus e ter comunhão com os irmãos. Olha só, ele estava com os discípulos ali em Damasco. Ele fica alguns dias ali, depois ele vai se retirar, ele fica 3 anos afastado, para depois ir até Jerusalém, e de lá ele vai pregar o Evangelho, vai fazer grandes coisas. Mas ele pregava o quê? Ele pregava Cristo crucificado. Ele pregava Cristo como aquele que veio para pagar pelos nossos pecados, aquele que veio restituir a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela é restituída por Cristo crucificado, onde ele leva sobre si todas as nossas transgressões e iniquidades. Aqui ele não tinha outra missão. E aqui Deus também nos traz uma reflexão. Qual é a missão que nós estamos tendo atualmente? Qual é a nossa missão de vida? Paulo tinha uma missão de vida a partir do momento que ele conhece a Cristo. E realmente a cada um de nós é necessário que nós pensemos, é necessário uma reflexão para ver qual realmente é a nossa missão de vida. Se nós, nos nossos afazeres, na nossa caminhada, no nosso testemunho de vida, no nosso comportamento, nós realmente pregamos sermos cristãos, sermos filhos de Cristo, e se realmente nós pregamos a Cristo em tudo que fazemos. No item 2 diz: o caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Isto está em Gálatas 1, versículo 18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, descrito em Atos capítulo 9, versículo 26. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe, e todos ouviram o seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Isto está em Atos capítulo 9, versículo 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém
Atos capítulo 22, versículo 17 e 18. Então aqui, irmãos, após toda uma preparação, após ele receber ali o Espírito Santo, ter uma experiência maravilhosa com Jesus, depois uma outra experiência, a experiência do Espírito Santo ali com Ananias, Paulo aqui, quando ele vai para onde nasceu ali o cristianismo, em Jerusalém, quando ele volta lá, ele não é tão querido ali, ele não é querido ali em Jerusalém. Ainda há marcas do que ele já tinha feito, ainda há marcas do passado dele, do passado do Saulo de Tarso, que era um perseguidor, que afligiu os irmãos e que chegou a assassinar irmãos ali em Jerusalém. Então a volta dele não é bem vista. Ele é acolhido, mas não de forma calorosa. Mas agora Paulo, ele não se intimida de como ele é recebido. Ele ousadamente começa a pregar o Evangelho, ousadamente começa a pregar tanto para judeus como também para gregos. E aqui, neste item 2, nós temos um ensinamento muito forte, né? O primeiro é que aqueles que perseguem a igreja hoje, ou aqueles que saíram da igreja e quando voltam à igreja, nós devemos recebê-los calorosamente. Nós devemos recebê-los de forma em que eles possam ver em nós uma recepção como se fosse Cristo os recebendo. Está certo que ele deixou marcas ali. E há pessoas que realmente deixam marcas em nossas vidas, deixam marcas em ministérios. E quando, por vezes, eles se desviam, fazem às vezes coisas erradas, fazem às vezes, por vezes, coisas que desagradam a muitos. Mas essas pessoas muitas vezes são usadas, são resgatadas pelo Espírito Santo, e quando elas voltam, nós não devemos julgá-las, e sim recebê-las de braços abertos e agregá-las novamente à igreja, trazê-las novamente para Cristo. Paulo aqui, ele estava como apóstolo. Ele já era instituído apóstolo de Cristo pelo próprio Jesus. Mas ele não foi recebido como apóstolo ali pelos apóstolos que andaram com Cristo. Ainda havia um receio. Mas mesmo assim, ele fez exatamente o que ele foi chamado para fazer: pregar o Evangelho de forma ousada nas sinagogas, tanto para os judeus, também fora das sinagogas, para os gentios. Então aqui, irmãos, nós temos uma visão de como nós devemos receber aqueles que nos perseguiram ou que de alguma forma nos fizeram mal, mas que se arrependeram. Porque o fruto do Espírito é o arrependimento. E nós realmente devemos liberar o perdão. E aqui diz exatamente isso. E Paulo ali, mesmo com os sinais que ele carregou junto consigo, mediante a sua conversão, com a maravilha que foi feita na vida dele, havia uma reserva com ele. Mesmo assim ele não deu um passo para trás. Mesmo assim ele não se entristeceu pelo modo como ele foi acolhido,
porque ele também sabia que havia deixado marcas, tá? Então, quando você volta também para a sua congregação, quando você volta a congregar e você cometeu algo que machucou alguém e tudo, volte, peça perdão e também saiba que se alguém tiver alguma reserva com você, entenda que também essa pessoa é humana. Se coloque também no lugar dessa pessoa. Se fosse você tivesse passado por algum momento difícil e essa pessoa voltasse com você como cristão, realmente você deve perdoar, você deve acolher, mas você também teria reservas. Então, olhando por um outro prisma, você se colocando no lugar deles, você também deve ter este feeling, você deve ter também essa percepção. Paulo ali, ele não se preocupou com isso. E você também, quando voltar, se alguém tiver alguma reserva com você, não se preocupe com isso. Vá adorar a Cristo, vá pregar o Evangelho, vá fazer o que Cristo te chamou para fazer. Ali, irmãos, quando ele volta a Jerusalém, ele tem uma missão ali, só que a missão dele não é só ali. E ali ele recebe uma revelação, que está em Atos capítulo 22, versículo 17 e 18, que é para ele sair de Jerusalém. Ou seja, as pessoas quando voltam para a igreja, elas voltam com uma visão, muitas vezes, de que ela já deve ser recebida da mesma forma como ela saiu, ela já deve ser recebida, se ela já pregava, ela deve ser recebida, imediatamente já deve pregar, já deve fazer as coisas. E aqui, irmãos, nós vimos que eles acolhem ele faz o que tem que fazer, cumpre a missão dele, mas a pessoa, quando ela volta à igreja, é necessário que ela tenha uma consciência também que há uma restauração, há uma caminhada, há um processo. Então, irmãos, quando você volta e você tem ministério, não volte com exigências. Volte para adorar a Cristo. E aqui, quando ele fala aqui, ele recebe uma revelação que ele deveria sair de Jerusalém, quer dizer que o ministério dele não está preso a Jerusalém. O teu ministério, ele não está preso à igreja, à sua igreja local. O seu ministério é muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Então, há pessoas que, se não foram recebidas com um cargo ou algo do tipo dentro de uma congregação, porque teve um cargo anterior, ela se sente muitas vezes não acolhida. Isso entristece, mas saiba que o seu ministério é muito mais fora da igreja do que dentro. Paulo recebeu essa revelação e recebe essa revelação agora. Você não precisa de cargo reconhecido para poder exercer aquilo que Deus colocou na sua vida. Exerça, mesmo que não te deem cargo, porque quem te deu o dom foi Deus. Se Deus te deu o dom, se Jesus Cristo te chamou, se você foi escolhido pelo Espírito Santo, faça exatamente o que Deus mandou você fazer, independente se você vai fazer na igreja ou fora da igreja. Recebe essa palavra agora. No item 3, nós vamos falar sobre Paulo e suas duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Isto está em Atos capítulo 16, versículo 18.
Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Então, nesse tem 3 aqui, nós podemos ver que Paulo ele faz 2 viagens missionárias, mas ele não vai só. Ele é acompanhado de um competente conselheiro, Barnabé, que estava com ele. E aí, irmãos, nós aprendemos aqui algo muito importante. Muitas pessoas se aventuram em ministério, muitas pessoas elas começam a sua caminhada ministerial, têm ali uma vocação dada por Deus, um dom dado por Deus, de falar da palavra de Deus, de repente louvar ao Senhor, de repente dar um testemunho, aconselhar, tem um trabalho missionário, tem algo que Deus deu para essa pessoa. E essa pessoa muitas vezes começa a sua caminhada sem nenhum aconselhamento, começa essa caminhada de uma forma muitas vezes sem um direcionamento, sem um objetivo. E aqui dá para nós vermos aqui mesmo Paulo sendo muito estudado, mesmo Paulo tendo um histórico de revelação aqui. Aquele é um outro Paulo, não é mais aquele Saulo de Tarso. Aqui ele começa a pregar o Evangelho, começa a fazer algo tremendo na vida das pessoas, mediante o seu testemunho de vida. Ele começa a pregar Cristo crucificado. Aqui nós podemos ver que ele faz 2 viagens, e essas viagens ele vai acompanhado de um conselheiro competente. Então, irmãos, uma coisa que é muito importante, por mais que você seja usado pelo Espírito Santo, por mais que você tenha um grande ministério, por mais que você fale de uma forma muito capacitada do Espírito Santo, por mais que você estude, que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, é sábio de sua parte, de minha parte, sempre buscarmos um conselheiro competente na palavra de Deus. Ou seja, de forma muito inteligente que Paulo aqui ele vai junto com Barnabé. Ou seja, é inteligente que você busque um conselheiro competente, é inteligente que você tenha um líder espiritual, é inteligente que você busque pessoas experientes no Evangelho para poder te trazer algo que vai acrescentar no seu ministério, que vai te dar uma orientação no seu ministério, na sua caminhada. Amém? Então é sábio isso. De forma alguma, não se sinta, por mais que você estude, por mais que você conheça a palavra, não se sinta totalmente capacitado e sem a necessidade de buscar uma orientação, um conselho. A Bíblia mesmo diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? Mas busque na pessoa certa. Busque ao seu líder espiritual, o seu pastor, ou a sua pastora, ou alguém que é o seu líder espiritual. Amém? Aqui nós vamos para o inciso 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. No item 1 vai dizer: Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso,
deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo do arrependimento de João Batista. Mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, isto está em Atos capítulo 19, versículo 2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Então aqui, irmãos, nesse inciso 2, no item 1, já Paulo aqui ele começa a perceber que algumas pessoas ali, eles conheciam a Cristo, mas eles foram batizados no arrependimento que João Batista pregava e não foram batizados como Cristo havia ensinado. O batismo nas águas. Esse batismo em Cristo Jesus, e não para arrependimento, para o recebimento do Espírito Santo. Porque João Batista, ele mesmo dizia isso: eu os batizo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, este vos batizará no Espírito Santo. É interessante aqui que Paulo, mesmo vendo que eles criam em Cristo como Salvador, eles não haviam sido batizados no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, não haviam recebido o poder do Espírito Santo. E aqui, irmãos, Paulo aqui, ele vai aclarar, ele vai deixar claro que é necessário que se tenha também esse batismo no poder do Espírito Santo. Paulo ele vem trazer aqui a plenitude do batismo. Ele vem trazer aqui para eles que é necessário que eles tenham essa experiência, como ele também teve essa experiência. Paulo ele foi batizado no Espírito Santo. Ele queria que também aquelas pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. Então, irmãos, de repente nós vivemos uma vida em que nós nos contentamos com digamos assim, de uma forma alegórica, passando de uma forma alegórica, nos contentamos com um feijão com arroz, com uma experiência no Espírito Santo de uma forma mediana. E o Espírito Santo nós devemos buscar de uma forma muito mais intensa para que nós tenhamos essa experiência. Paulo aqui queria que aquelas pessoas tivessem a experiência que ele teve, ser batizado no Espírito Santo. Então, se você ainda não foi, busque essa experiência. É maravilhoso, é tremendo, e você vai ter muito mais experiências, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Faça isso, não se contente em apenas ser batizado nas águas. O batismo nas águas vai trazer você a salvação. É o batismo, ao batismo que é na salvação, quando você entrega a sua vida para Cristo, batismo no sangue, é batismo nas águas, que é a confirmação em que você fez essa aliança com Cristo, e ao batismo no Espírito Santo. É necessário que você tenha essa experiência com Cristo, que você tenha essa experiência com o Espírito Santo, que você tenha essa plenitude, essa experiência plena com Deus, a experiência de você ser batizado no poder. Paulo ele queria explanar isso àquelas pessoas, ele queria passar isso àquelas pessoas.
Aqui no item 2, ele fala: é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Isto está em Atos capítulo 2, versículo 38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Ou seja, aqui ele coloca um pré-requisito essencial para a pessoa ser batizada no Espírito Santo. E qual é? Ela precisa crer em Cristo como Salvador. Ela precisa ter sido convertida de coração, de alma a Cristo. Ele realmente se converteu a Cristo. Ele aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Ele reconheceu que Cristo, ele tem poder para salvá-lo, que só em Cristo há salvação. E com isso ele tem o que? Primeiro batismo. Que o primeiro batismo é o batismo no sangue de Cristo, o batismo que vai remir os pecados daquela pessoa. Então, este daqui, irmãos, é o pré-requisito essencial. Não tem como ser batizado no Espírito Santo sem crer em Cristo como seu único Salvador. É o pré-requisito. No item 3 vai dizer: Paulo cuida para esclarecer Apolo. Isto está em Atos capítulo 18, versículo 21 ao 28. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Isto está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então aqui, irmãos, Paulo aqui, ele tem um cuidado. Ele manda aqui Áquila e Priscila a Éfeso para poder o quê? Esclarecer Apolo. Apolo, ele tinha grande conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele estava numa cidade que era o berço da cultura, ou seja, era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa de uma cultura elevada, de um conhecimento elevado, mas ele foi convertido a Cristo? Foi. Ele conhecia a palavra, ele reconheceu a Cristo como seu único Salvador, reconheceu. Ele ali pregou a palavra de Cristo, mas ele não teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele teve uma experiência com João Batista, pelos ensinamentos de João Batista. E agora era necessário que ele tivesse uma experiência com Cristo. E Paulo aqui, ele envia o que? Áquila e Priscila a Éfeso, para poder esclarecer a ele isso. Para poder esclarecer a ele essa necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Só que, antes que ele chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. O terceiro item aqui é a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então, no item 1 vai dizer: as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento
acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então aqui, irmãos, Paulo, ele era um grande conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele era um fariseu muito bem estudado, muito culto. Ele estudou com Gamaliel, que era um erudito também da época, conhecido como Rabon. E Rabon é mestre dos mestres, Rabi é mestre. Rabon era mestre dos mestres. Era um homem muito culto, de um conhecimento muito vasto, detalhado, um homem muito sábio. E este homem foi um homem que treinou Paulo. E ele tem como fonte de ensino realmente as Escrituras Sagradas, e ele tem aqui uma revelação, ele vê o Espírito Santo também no Antigo Testamento. Ele começa a reconhecer a Santíssima Trindade no Antigo Testamento, só que de forma subjetiva. Mas ele sempre está pautado nas Escrituras Sagradas. No item 2, diz o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Isto está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da sua conversão. Isto está em Atos capítulo 9, versículo 17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito de forma subjetiva, no Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então aqui ele verifica, ele coloca aqui de forma bem clara a procedência do Espírito Santo e a forma revelada do Espírito Santo que há no Pentecostes. Ele pega como base o Pentecostes que ocorreu ali em Atos 2, que aí é a descida do poder do Espírito Santo, e vem línguas como em forma de fogo sobre aqueles discípulos que permaneceram ali em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E ali eles falavam em línguas, e falavam na língua de cada um que ouvia eles ali, de forma que fosse uma forma plena, que todos entendessem que ali havia algo sobrenatural, uma forma maravilhosa da manifestação do Espírito Santo. E ali realmente eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, e todos que estavam ali puderam ver isso. E a maioria dali creram. Alguns que, pela sua dura serviço, coração duro, não creram. Mas Paulo, ele pega este texto de Atos 2 no Novo Testamento para poder explanar e provar ali o poder do Espírito Santo por onde ele pregava. Aqui no item 3 diz: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Isto está escrito de Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo.
Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como que havia de vir. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 4. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumado no dia de Pentecostes. Então ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças. O Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e profetizar. Isto está em Atos capítulo 19, versículo 6. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que Paulo, ele se preocupa em primeiro falar da doutrina. Ele não invalida de forma alguma o que Apolo pregou e o que João Batista pregou. Ele não invalida. Mas ele aqui esclarece que João Batista, ele batizou ali nas águas como um arrependimento, um batismo de arrependimento. E ele traz aqui como base Atos, como nós já tínhamos visto aqui no item 2, que é a base aqui de Cristo, é a fonte da manifestação do Espírito Santo, é a base, é a fonte em que Paulo ele vai pregar sobre o Espírito Santo. E aqui ele traz a revelação do batismo no poder do Espírito Santo aos Efésios. Quando ele primeiro ensina, ele tem aqui uma sequência. Olha que interessante. Paulo, que ele primeiro ensina, ele vem aqui acrescentar, eu falo, olha só, vocês foram batizados no arrependimento, vocês aceitaram a Cristo, mas há o poder no batismo do Espírito Santo. Vocês precisam receber o Espírito Santo. E aqui ele esclarece para eles. Então, primeiro ele esclarece, primeiro ele expõe as Escrituras. Ele fala que João Batista disse que aquele que viria após ele batizaria no Espírito, no poder do Espírito, com Espírito e com poder, que ele batizava nas águas para arrependimento, mas que aquele que viesse após ele batizaria no Espírito e no poder. Então aqui ele acrescenta, ele ratifica, ele se embasa também nas Escrituras para poder explanar ali aos Efésios. Ele em nenhum momento sai das Escrituras ou acrescenta nas Escrituras, mas ele ratifica nas Escrituras, ele abre os olhos das pessoas nas Escrituras. Ele fala, olha só, João Batista mesmo disse isso. Não estou falando coisas diferentes. O que eu estou falando é que vocês agora precisam ser batizados no Espírito, no poder e no Espírito Santo, por meio de Jesus. Então eles já creram, já se arrependeram, e Paulo explana isso para eles. E Paulo vem dizer aqui o quê? Que eles precisam ser batizados no Espírito Santo. E nós realmente devemos buscar. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo deve buscar o batismo no Espírito Santo e no poder. E olha isso, ele cria aqui uma sequência. Primeiro ele ensina, depois ele ora, e depois ele impõe as mãos. Ele faz a imposição de mãos sobre eles. Então, após eles terem recebido o pleno esclarecimento sobre o Espírito Santo, aí que Paulo vai orar por eles, para eles receberem o Espírito Santo. Então não tem como você orar para uma pessoa, para ela receber o Espírito Santo, sem ela antes ter esse conhecimento, ter o conhecimento do batismo do Espírito Santo.
ratificado nas Escrituras. Aquele que vem após mim batizará no Espírito e no poder. Irmãos, então é necessário que nós não deixemos de lado esse batismo no Espírito, no poder do Espírito Santo. É necessário que nós desfrutemos dessa alegria que Deus mesmo nos deu, que por meio de Cristo nós temos acesso. Paulo aqui ele ora, e quando ele ora, ele põe as mãos sobre as pessoas ali que receberam este ensino, e as pessoas são revestidas do poder de Deus. Todas elas começam a falar em línguas e a profetizarem. Essas pessoas que começam a falar em línguas, a profetizarem, elas começam a pregar a Cristo, e a igreja ali começa a se fortificar e começa a crescer. Ou seja, para a igreja começar a crescer é necessário que ela passe por essa sequência de ensinamento, de oração e de busca no poder do Espírito Santo. E aí a igreja começa a crescer, começa a frutificar. As pessoas que recebem esse poder do Espírito Santo começam a pregar a Cristo. E o reino de Deus começa a ser expandido, a ser anunciado. E Paulo aqui, ele faz exatamente isso. Ele prega a Cristo. Ele traz uma explanação aqui do poder do Espírito Santo, e as pessoas que recebem e creem nisso, elas são batizadas no Espírito Santo e recebem o poder do Espírito Santo. Então o primeiro requisito é crer que há poder no Espírito Santo, que você pode ser batizado no Espírito Santo, receber poder, e também como aquelas pessoas que estavam naquela época, você também pode receber esse poder. Você também pode falar em línguas, você pode profetizar no poder do Espírito Santo. Mas busque isso. Busque este poder no Espírito Santo. E segundo Deus, segundo o propósito de Deus na tua vida, quando você receber o batismo no Espírito Santo, Deus mesmo vai te dar um dom, ou dons específicos aí, um dom específico, os dons do Espírito Santo, para que você possa usar para o reino de Deus, para edificar a vida de outras pessoas, você se edificar e também edificar a vida de outras pessoas. Nós temos uma missão aqui, um estilo de vida. Paulo aqui, ele abnegou, ele deixou a sua vida de lado, agora ele vive para Cristo. E nós devemos ter em vista essa missão também. Não só para nos edificar, mas para edificar as outras pessoas e para fazer com que o reino de Deus cresça na terra. Aqui como conclusão, nós temos no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então aqui, irmãos, Paulo realizava curas e milagres no poder do Espírito Santo. E aqui nessa aula Deus nos convida a mim e a você que está vendo esta aula, a também, irmãos, experimentar deste poder do Espírito Santo e realizar também sinais no poder do Espírito Santo, segundo aquilo que Deus nos deu, segundo o dom que Deus nos outorgou pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos trazer este exemplo. O mesmo Espírito Santo que estava fazendo milagres ali por meio da vida de Paulo,
usando Paulo como instrumento, pode usar a tua vida e a minha vida também como instrumento para evangelizar e para capacitar outras pessoas a falar do Evangelho, a anunciar o Evangelho de Cristo, a experimentar o poder de Deus, a ter transformação de vidas, resgatar vidas, expandir o Evangelho, falar do amor de Deus, do amor de Cristo. Eu e você temos essa missão. E que esta aula possa despertar em você o desejo de buscar este batismo no Espírito Santo, se ainda você não foi batizado. E se você já foi batizado, mas já faz um tempo que você não sente este fervor do Espírito Santo, faça novamente essa busca. Busque novamente, se consagre, tire um tempo para você ter um particular com Deus. Se tem algo fora do lugar, coloca no lugar para você ter esta comunhão plena com Deus. Se consagre, peça perdão, tenha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para que você tenha ali uma aproximação de uma forma que o Espírito Santo possa te usar, para que nós, tanto eu como você, possamos ter o quê? Uma operação plena do Espírito Santo em nossas vidas, e que por esta operação plena nós possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, a ponto de essas pessoas também sentirem o poder de Deus e verem os sinais do Espírito Santo na vida delas, e também ser sinais do poder do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou dessa aula, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Amém? Deus abençoe.